Queridos, eu quero compartilhar com vocês algo que o Espírito Santo ministrou muito particularmente forte comigo. João 10:10 fala o quê? O Senhor veio para nos dar vida e vida abundância, vida plena. E se nós formos olhar, existe um paralelo em relação a isso. Porque da mesma forma que o Senhor veio nos dar uma vida abundância, o diabo, Satanás, inimigo da nossa alma, ele tem uma vida frustrante. Porque você pode estar dentro da igreja e não se sentindo realizado diante daquilo que Deus tem para você. Uma vida muito além daquilo que Deus planeja. E eu tenho certeza que hoje o Senhor vai restaurar o teu olhar diante da glória dEle, e você vai poder viver essa vida abundante todos os dias. Então, uma das coisas que o nosso estilo de vida, que o Senhor nos chama como cristão, aqueles que nascem de novo do Senhor, se arrependem dos seus pecados, entregam a sua vida para o Senhor, têm um desejo genuíno de se relacionar com o Criador. Esse é o primeiro nosso estilo de vida como cristão. É de se relacionar. E eu não estou falando relacionar tempo com Deus de 1, 2, 3, 4 horas, porque relacionamento, você não marca um momento para sentar e conversar com o seu cônjuge. Você já acorda do lado dele, dando bom dia, perguntando: e aí, dormiu bem? Como que você está? O que tem para almoço? O que você vai fazer, né? Quando você já está daquele jeito, com muita fome de manhã, eu já preparo o cardápio já logo de manhã com a Ruby. Ela fala: meu Deus, me ajuda, Senhor. Então, você não marca um horário, você se relaciona por naturalidade, porque você gosta, porque você ama, você quer estar nessa presença. E uma das coisas mais difíceis do cristão ter, do novo nascido, é uma vida de oração constante. Sim ou não? Orar é uma coisa fácil? Não é. Você vai orar, o que você sente? Você sente peso, vontade de dormir, sua cabeça está pensando nas contas para pagar, na ovelha que está indo para o brejo, num monte de coisa para consertar. Existe uma batalha, uma guerra que eu e você precisamos ganhar, mas acima de tudo, essa batalha já foi ganha por Jesus, saber descansar nele. Então, uma das artimanhas do diabo é colocar sempre a semente dele da dúvida em nós, para não viver essa vida abundante, viver uma vida com a distorção daquilo que o Senhor tem, porque eu e você fomos chamados para um estilo único de vida, a qual Romanos 17, está escrito assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. O nosso estilo de vida, novo estilo de vida em Cristo Jesus, é um estilo de vida pela fé. E a fé não é guiada pelas circunstâncias. A fé é a certeza daquilo que nós não vemos. Você viu Jesus morrer na cruz, sim ou não? Mas você crê que ele morreu, no terceiro dia ressuscitou, sim ou não? Resgatou a chave da morte do diabo, e hoje nós podemos ter uma vida abundante e justificada nele? E isso já é um passo de fé que nós damos. Então eu e você fomos chamados para viver um estilo de vida em fé e sobrenatural, e aqui entra a maior estratégia do diabo para as nossas vidas. Enquanto Deus nos chama para viver um estilo de vida com fé, o estilo de vida natural é uma vida com dúvida, com incerteza, com ansiedade e preocupações com o futuro, com coisas que nós não conseguimos ter controle. Você já parou para pensar quantas vezes a gente fica ansioso por coisas que não estão no controle da nossa mão? Eu lembro, acho que 1 ou 2 meses atrás, eu fui fazer um velório de uma pessoa super nova. Eu falando: meu Deus, cada vez que eu vou fazer um velório, não gosto de fazer velório, né? Às vezes você vai fazer velório, criança, você fala: meu Deus, o que eu vou falar para essa família? Senhor, me ajuda. E eu falo: a gente tenta planejar um monte de coisa, ter o controle de tudo, mas o fôlego de vida, enquanto Deus quer que eu e você tenhamos fôlego de vida, nós vamos viver na terra do vivente, nós vamos viver aqui. Agora, se chegar, o pastor Cleiton estava brincando da senha, mas se chegar o tempo que Deus quiser nos recolher, eu e você não temos controle. É claro que eu quero viver muito, quero ter saúde para viver muito, não só viver muito, mas preciso ter saúde também. Então nós ficamos preocupados com coisas que nós não conseguimos ter controle, e aí o diabo começa a colocar a semente dele de dúvida. Mas eu quero falar um negócio para você, eu não sei como que você entrou aqui nesse lugar, eu sinto muito forte no meu coração, muito forte mesmo, que pessoas estão chegando hoje com o coração frustrado, pesado, decepcionado, muitas vezes pessoas com uma fé
não está nem mais vivo, uma fé religiosa de só vir aqui, cumprir um ritual, levantar a mão, dar o dízimo, a oferta, pronto, sem ter esse relacionamento com Deus. Eu quero falar que hoje é o dia que a vontade e o desejo do Senhor vai prevalecer sobre a sua vida, e qual você vai ver céus descortinados e o teu propósito sendo aliançado com o Senhor. Sinto muito forte isso no meu coração. João 5,19, Evangelho de João 5,19, fala o seguinte: e essa é o meu e o teu estilo de vida, a qual Jesus nos chama a viver. João 5,19, Jesus lhe deu a resposta: eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o Pai faz e o filho também faz. E aqui vem o maior segredo para mim e a tua caminhada cristã: enxergar a Cristo, ver aquilo que o Senhor está fazendo. Enxergar, ter os olhos rendidos e fitos a Ele. Hebreus fala isso, em breve nós vamos ler esse texto. Enxergar, Senhor, o que o Senhor está movendo agora na minha vida? Muitas vezes quando nós passamos por momentos difíceis, dias ruins, né, a Bíblia garante o dia mal, mas quando já passaram o dia mal, a semana mal, o mês mal, né, pelo menos eu já passei um período mal, falando: meu Deus, Senhor, a sua palavra fala que é o dia mal, mas daí eu fui ler na Bíblia que um dia é como 1000 anos, eu falei: pelo amor de Deus, que não seja assim, 1000 anos, misericórdia, Senhor, dá graça. Então, o que o Senhor quer que eu e você possamos fazer? Enxergar a glória dEle e ver Ele, aonde Ele está agindo. Não o porquê estamos passando pela situação, mas: Senhor, para que eu estou passando isso? Para que eu estou passando esse momento de alegria ou de dificuldade? Romanos 5 fala para dar glória a Deus também nas tribulações, porque a tribulação nos traz esperança, na esperança nos forja caráter, com caráter forjado, o amor de não seremos confundidos, porque o amor de Deus é derramado em nós, através do Espírito. Então chegou o momento de nós chegarmos às vezes diante de Deus: Senhor, para que eu estou passando isso? E o Senhor vai começar a mostrar qual é aquilo que Ele quer fazer, que é forjar o nosso caráter. E Jesus, também aos seus discípulos, no Evangelho de Mateus capítulo 6, versículo 19, Ele está ali falando o sermão da montanha, e aqui Ele fala uma pérola muito preciosa. Vou ler o versículo 22 e direto. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremenda trevas são. E aqui vem esse detalhe primordial daquilo que o Senhor nos chama para viver uma vida de fé. 2 Coríntios 5:7 fala que nós vivemos por fé e não por vista. Mas quando o diabo coloca a semente da dúvida dele no nosso coração, diante de nós, nós começamos a ser guiados por circunstâncias, nos tornamos seres almáticos, que tudo é baseado em cima da nossa emoção. Se tudo está dando certo, glória a Deus. Se nada está dando certo, porque eu entreguei minha vida para Jesus, o que eu estou fazendo aqui? Nós sempre tentamos, às vezes, no meio dessa situação almática, encontrar um culpado, em vez de olhar para dentro de nós e ver aquilo que Deus está fazendo. E Jesus, Ele fala que os nossos olhos, a janela da nossa alma, é algo muito precioso que Ele fala. Se nós enxergamos luz, grandes luzes dentro, se enxergamos trevas. E aqui vem um detalhe: tudo é de acordo com qual ótica nós estamos olhando a situação. Se nós olhamos as circunstâncias com um olhar terreno, nós vamos cair em Gênesis 1. Como que era a terra em Gênesis 1? Sem forma e vazia, o caos pairando sobre a beira do abismo. É assim que a minha e a sua vida, quando nós tiramos o olhar de Jesus, começamos a olhar para as pessoas, em vez para o autor e consumador da nossa fé, nós começamos a olhar o caos, o defeito. E aí vem uma circunstância pior do que tirar os olhos de Jesus, que quando nós começamos a olhar segundo a carne, Paulo fala isso em 1 Coríntios, a ninguém olhar segundo a carne, nós começamos a esfriar na fé. E esses são alguns sintomas a qual o diabo quer amarrar a minha e a sua vida.
Ele quer muitas vezes de uma maneira muito sutil impedir que eu e você desfrutamos da boa, da perfeita e da agradável vontade de Deus todos os dias da nossa vida. Tudo de acordo com aquilo que nós olhamos. Se nós olhamos as circunstâncias e nos deixamos envolver pelas circunstâncias, nós abdicamos da obra da graça. Porque uma certeza é, um dia fatalmente alguém aqui dentro dessa igreja vai falhar com você. Posso ouvir um amém? Ninguém quer dar um amém nessa hora, né? Sabe por que vai falhar? Porque nós estamos em processo de aperfeiçoamento. Eu e você estamos no processo de aperfeiçoamento, a qual a palavra fala. Mas quando nós falharmos, se nós estamos olhando para Jesus, nós vamos ter o mesmo coração de Jesus, de graça, misericórdia, bondade, retidão e estender a mão. Mas quando nós estamos olhando com o olhar natural, carnal, o que nós vamos querer? Justiça. Por isso é muito importante, porque o Espírito Santo aponta a obra de Jesus. O Espírito Santo não deixa a gente confundir o canal com a fonte. A fonte inesgotável é Deus. Eu e você só somos canal, que cada dia nós nos desobstruímos para que a glória de Deus possa fluir através de nós e poder restaurar, curar, edificar uns aos outros. Mas o Espírito Santo aponta a Cristo. E quando nós somos apontados em Cristo, nós somos achados nele. E a Bíblia também nos ensina e mostra alguns homens de Deus, eu separei alguns aqui, que me edifica demais a não ter uma vida bombardeada, a ser levada a vida pelas circunstâncias, a não ser levado pela que a situação está apontando, mas de parar diante da presença de Deus, descansar, chorar, buscar a Ele e ter fé, para crer que aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Romanos capítulo 4, a partir do verso 16. Romanos 4, a partir do verso 16, está escrito assim: portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e assim seja garantida a toda a descendência de Abraão. Não apenas aos que estão sobre o regime da lei, mas todos aos que têm fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Como está escrito, eu te constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem como se existissem. Olha, esse versículo é muito poderoso. E aqui vem algo muito poderoso. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava com cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Queridos, pensa um versículo, uma passagem que edifica demais a minha vida, contra toda esperança. Deus tinha uma promessa para a vida de Abraão, e qual era essa promessa? Ser pai de nações, pai de multidão. E ele tentava ter um filho natural, e o que acontecia com aquele senhor de idade? Não tinha filho. A Bíblia aponta aqui que ele teve que dar vitalidade, 2 unções que Deus fez, ela engravidar e a unção da vitalidade nele. E ele lá não creu, não duvidou nenhum momento. E o que acontece? Deus, num determinado momento da fé de Abraão, aponta o estilo de vida a qual Ele quer que eu e você possamos caminhar. Ele falou: Abraão, conta areia. No meio do deserto, como que você vai contar areia? Você pega precisa de binóculo, né? Abraão, à noite, conta as estrelas. Assim vai ser sua descendência. O que Deus estava falando? Abraão, de dia tem esperança que eu vou realizar, de noite olha para o céu porque vai acontecer. Abraão estava 24 horas cercado diante da promessa e daquilo que Deus prometeu. E aqui vem muitas vezes o que acontece comigo e com você. Deus dá uma promessa, Deus dá uma direção, Deus traz um propósito para as nossas vidas, vem a circunstância e vem nos tentar frustrar. Muitas vezes, quando nós nos frustramos, nós abortamos com incredulidade aquilo que Deus concebeu em fé. Quantos aqui sonham em ver a família rendida aos pés de Jesus? Quantos aqui sonham em ter seus negócios prosperando, sua família bem-sucedida, sua família restaurada, refletindo o caráter de Cristo nessa terra?
Isso é promessa de Deus. Crê no Senhor Jesus, será salvo e tu a tua casa. A mulher santa santifica o marido, se o marido ainda não é salvo, santifica a família. Isso é promessa, mas o que acontece? O diabo tenta muitas vezes colocar, isso não é para você. A semente dele da dúvida, a semente dele de colocar no nosso coração que Deus tem os preferidinhos, os queridos dele, que ele realiza as coisas, que ele faz as coisas, mas eu sou um pobre pecador, que Deus já te salvou, tá bom. Não, Deus tem uma promessa para a sua vida, e a promessa de Deus é o que prevalece, desde que você creia e tenha essa fé inabalável. No meio da tribulação, glória a Deus, Senhor, eu vou ver acontecer. Senhor, me ajuda a ter esperança. Quando tudo diz que não, eu creio que o Senhor vai fazer isso. Quero compartilhar um negócio com vocês. Esses dias, nós estávamos num médico na Avenida Paulista, Rúbia fazendo os exames lá. Aí o médico olhou, chegou e falou para mim assim, você é pastor? Deixa eu te perguntar, você crê em milagres? Eu falei, claro que creio. Mas você crê que vocês precisam de um milagre? Sim, Senhor, eu creio que é um milagre, sim. Mas quando que você deixa de buscar o lado espiritual para vir consultar a medicina? O cara interrogando, consultório, médico renomado. Eu falei, poxa, perguntou a pergunta certa. Eu falei, a Bíblia ensina uma coisa. Romanos 12 fala o culto racional. Deus nos deu uma fé racional para pensar. Nós oramos, jejuamos e clamamos, mas eu tenho certeza que Deus deu sabedoria para o médico para que ele também possa resolver esse problema nosso. Ele falou, interessante, você conseguiu compreender, mas eu não creio em milagre. Você crê que eu posso executar um milagre? Sim, continuo crendo. Ele falou, mas por quê? O maior milagre é cada um servir os outros com seu talento. Aquele médico ficou olhando para a minha cara, tipo, você entendeu o que eu perguntei? Porque qual a certeza que eu tenho? Aquilo que eu estou buscando em Deus, Deus vai realizar ou vai abrir uma porta para acontecer, não importa como, porque Deus continua sendo fiel, Ele é inabalável, Ele continua sendo bom, misericordioso e gracioso. Ele vai dar as portas e circunstâncias para aquilo que eu busco, eu e a Rúbia, nós vamos ver acontecer para a glória do Senhor. Então por isso é importante eu e você ter uma fé inabalável. Porque eu estava diante de um médico, diploma forrado para tudo quanto que é canto, diploma nacional, internacional. Eu podia muito bem estremecer a minha fé, mas uma certeza eu tenho, a razão da minha esperança, que é Cristo Jesus, Ele não tem vergonha do que Ele prometeu para mim. E ali eu pude compartilhar, na outra vez nós voltamos lá, o médico já recebeu super carinhoso, querendo saber do trabalho da igreja, um monte de coisa. Então muitas vezes Deus nos chama para lutar contra a esperança, contra esse olhar terreno que nós temos. Quantas vezes nós perdemos a visão daquilo que Deus tem por ressentimento, mágoa, por olhar com uma ótica, sabe por que muitas vezes Deus aponta o erro, o defeito de uma situação? Quando o pastor Cote fala que o casamento é a escola do caráter, e aí Martinho Lutero, o grande reformador da igreja, ele fala que em 6 meses de casamento ele aprendeu mais do que 20 anos de monastério. Querido, é pura verdade. Porque o casamento ele consegue tirar dentro de nós tudo aquilo que nós nunca imaginávamos que estava aqui dentro. O egoísmo, às vezes o estresse, um monte de coisa. Mas se cada dia você olha para o seu cônjuge com um olhar carnal, o que vai acontecer? Cada um vai para o seu canto, divórcio. Mas se você olha com o olhar da graça, da cruz, você fala, tá bom, Senhor, o Senhor ensina eu como homem a amar minha esposa como o Senhor amou a igreja, então eu vou carregar a cruz. Estou dando um exemplo, mas voltando aqui, da mesma maneira, a palavra fala para os homens amarem a sua esposa com sabedoria, entendendo que ela é o vaso mais frágil. Porque se cada um olha no relacionamento com olhar carnal, o que é? Palavras agressivas, relacionamentos totalmente voltados aquilo que pode me beneficiar, e quando acaba o benefício, relacionamentos são rompidos. Essa não é a vontade de Deus para mim e para você. Por isso que Ele quer enxergar que eu e você temos a ótica da cruz do Calvário de graça e redenção, para poder executar graça, misericórdia e bondade, não só dentro do casamento, mas nos nossos relacionamentos como amigo, como igreja, como comunidade que quer manifestar a Cristo em Barueri e para as nações. Isso faz toda a diferença, porque aonde nós olhamos, isso é o potencial nosso potencial de conquista. E é tão interessante ver isso, porque se a Bíblia fosse recheada de homens que olhassem segundo as circunstâncias, quantos conhecem a história de Neemias? Neemias, eu vou resumir do resumo do resumo do resumo. Neemias era copeiro do rei, como se fosse primeiro-ministro de um determinado rei.
e ele recebe a notícia que a cidade a qual ele, Jerusalém, Israel, estava com as muralhas toda derrubada. Ele chora, ele jejua, ele busca a Deus, Deus dá, ele fala: Senhor, eu vou lá restaurar. Então toca no coração do rei, acontece tudo o que ele queria. Ele chega diante da cidade, vê um povo tudo apático, tudo triste. As muralhas antigamente, naquela época, significava proteção para não ter invasão, para que não pudesse ter roubo, ser saqueada, ser sitiada, ser tomada, ser feito de escravo, um monte de coisa. Israel estava voltando do exílio, e aí é engraçado que o terceiro estágio, primeiro Zorobabel, depois Esdras, e ali Esdras junto com Neemias, aí o terceiro estágio com Neemias, que era a restauração dos muros e do templo. Isso fala muito sobre a minha e sua fé. Neemias fez algo hoje que a ciência, ela aponta como impossível para realizar nos nossos tempos. Em 52 dias ergueu toda aquela muralha, colocou a porta de novo no templo, porque esse cara teve uma fé inabalável. Mas além de uma fé inabalável, quando o povo estava cansado, quando o povo já estava cheio de dúvida, porque se levantou 2 enviados do diabo, Sambalate e Tobias, falando: vocês não vão conseguir, vocês são um fracote, não vai dar certo, para de fazer isso, vocês não podem fazer isso. Neemias se levanta no meio do povo e declara: a alegria do Senhor é a minha força. E fala que o povo se animou para fazer a obra. É isso que eu e você temos que encontrar no meio das dificuldades, porque o oposto é verdade. Enquanto a alegria do Senhor é a nossa força, a tristeza do diabo é a nossa derrota. E muitos carregam um fardo de tristeza, de medo, de vergonha, de culpa, a qual já foi derramado ali aos pés de Jesus. E que se nós carregarmos essa culpa, o que acontece? Nós não veremos Deus agir plenamente nas nossas vidas. Por isso que eu vejo essa restauração de Neemias. Muralha significa proteção. Não deixe a sua vida em fé estar desprotegida. A porta do templo. Nós sabemos que antigamente para os judeus eles precisavam de um templo para adorar, mas a Bíblia fala que eu e você somos templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6 fala isso, que nós somos santuários, templos de Deus. Restaura o templo, a porta, o teu olhar de fé diante daquilo que Ele tem. Outra situação que eu fiquei olhando e admirando demais na Bíblia, que aponta um estilo de vida em fé, não pela circunstância. Jesus dando um sermão lindo, maravilhoso, 5.000 homens ouvindo. Deveria ter criança, mulheres, vamos calcular aí, 12.000 pessoas, ouvindo aquele sermão. De repente uma barriga começa a roncar, outra barriga começa a roncar. Aí um dos discípulos fala: Senhor, o povo está com fome, manda eles embora, porque não tem nada nem para a gente comer. O que acontece? Jesus fala: o que vocês têm na mão? Jesus pega aqueles pães, consegue lá os pães, os peixes, olha para o céu, agradece a Deus e acontece a multiplicação. E aqui vem um princípio muito poderoso para mim e para você. No momento de escassez, nós temos que olhar para o céu. Salmo 121 fala: eleva os meus olhos para o Senhor, de onde virá? Eleva meus olhos para os céus, de onde virá o meu socorro. Nós temos que elevar: Senhor, olha, esse momento, essa situação está parecendo assim, mas eu creio, Senhor, que eu vou ver provisão do Senhor nessa área. O nosso Deus é galardoador. A Bíblia fala que o Senhor não deixa faltar pão para o justo. Quantos aqui esse ano, em tantas dificuldades, passaram uma necessidade tamanha, falando: agora não tem mais solução? Deus é sempre provedor. Então, o maior segredo e detalhe que eu e você temos que ter, para não ter uma vida guiada pelas circunstâncias, um dos sintomas que muitas vezes acusa, as nossas emoções sempre estão muito latentes. O amor, a raiva, a ira sempre toma conta muito do nosso coração. Outra coisa, um sintoma de uma vida guiada pelas circunstâncias, nos tornamos indiferentes ao mover de Deus e as pessoas. Começamos a ter a mente dividida. O apóstolo Tiago escreve isso, Tiago capítulo 1, falando para não ter ânimo dobre. Aquele que duvida não alcança. Outro sintoma, o amor começa a se esfriar. E aqui vem um detalhe: por que o amor esfria? Quando nós tiramos os olhos de Jesus e olhamos para as circunstâncias. Apocalipse 1:14 começa a descrever Jesus com pé de bronze, todo aquele figurino que o apóstolo João vê, e fala que os olhos como chama de fogo. Você quer estar incendiado? Continue olhando para Jesus. Quer ficar frio? Olhe para a terra, olhe para as circunstâncias. Enquanto você olha para Jesus, Ele aquece o teu coração, aquece a tua fé. Outro detalhe, quando nós caminhamos por circunstâncias, sempre queremos achar um culpado.
para aquilo que nós não alcançamos. 2 Coríntios 5:7 fala, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. E aqui vem o maior segredo de todos, que eu creio que o Espírito Santo está nos chamando para viver esse estilo de vida. Livro de Hebreus, capítulo 12, a partir do verso 1. Hebreus 12, a partir do 1, está escrito assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Queridos, olha que coisa gloriosa a qual o autor de Hebreus deixou aqui para nós. Primeiro, 3 pontos importantes. Eu e você estamos numa corrida aqui na terra. Não sei se você sabe, uma maratona tem 40 quilômetros e existe um momento X de crise para o maratonista, que é o quilômetro 32. A síndrome do quilômetro 32 é onde, quando o maratonista está correndo, o corpo dele manda uma informação para ele: para agora, você está esgotado, você não vai conseguir, se entrega agora, bebe mais água, não para, respira, fica por aí. Mas o maratonista sabe que falta pouco, ele vê a linha de chegada para alcançar. Então, eu fico imaginando essa mesma coisa que acontece natural no espiritual. Eu e você começamos uma corrida na fé com o Senhor. E essa corrida na fé termina lá no céu, quando nós alcançarmos o galardão do Senhor, a qual Ele tem para nós. A qual, quando Ele nos receber, declarando ali, servo bom e fiel, entra no meu descanso. Mas a nossa caminhada, muitas vezes a nossa perna começa a ficar cansada. E aí, em vez de correr, começamos a andar, rastejar, e começamos a olhar para trás e falar: será que está valendo a pena? Será que vale a pena tudo isso que eu corri para o Senhor? Será que realmente isso é para mim? A semente da dúvida entra, mas contra toda e qualquer dúvida nós temos que fazer aquilo que o autor de Hebreus fala: olhar com os olhos fitos em Jesus. Sabendo da alegria que lhe estava proposta, ele suportou tal aflição. Queridos, nós podemos, semana passada nós celebramos a ceia. Para mim, acho que uma das melhores ceias, ou a melhor ceia que já teve aqui no culto. Eu imagino que a próxima vai ser da mesma maneira, cheia de fé. E a gente pode passar na nossa cabeça um monte de coisa: o sofrimento de Jesus, Maria chorando, o barulho das gotas de Jesus caindo no chão, Tiago consolando Maria, e ali vem o pessoal, fura Jesus do lado, ele fala: Deus meu, por que me abandonou? A gente pode tentar imaginar de tudo quanto quer, qualquer maneira que Jesus suportou. Mas ele não suportou aquilo, não por pesar, com alegria, porque ele sabia que um dia ele ia encontrar uma humanidade, coração rendido, prostrado a ele. Olha que importante ele passar pelo aquele sofrimento, mas entendendo que tinha um propósito maior. E é isso que eu e você temos que compreender: Deus tem um propósito maior para mim e para você. Ou nós somos guiados por propósitos, ou nós vivemos uma vida segundo o ministro de louvor, Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, vida leva eu. De manhã eu fiz uma pergunta aqui, os irmãos levantaram a mão com muita vergonha, falando: quantos aqui creem que esse cara vai se converter, vai compor uns pagodão para o Senhor aí? Quantos gostavam de pagode? Agora eu pergunto para vocês: quantos gostavam de pagode? Levanta a mão. Já vi a irmã cutucando o irmão ali, ó. 3 pessoas levantam a mão, mas se for aqui, o cara levanta a mão, já começa a sambar. Não, eu fico imaginando esse cara convertido e compondo uns pagodão para o Senhor. Mas se eu e você não somos movidos por propósito, nós somos guiados por qualquer coisa que vem na mão. Qualquer coisa está bom. É liderar, vou liderar. É porque todo mundo lidera. Mas se você é guiado por propósito: não, Deus me deu isso para fazer, e eu vou alcançar a linha de chegada, porque é isso que Deus tem. Por isso eu e você precisamos desenvolver esse olhar para o Senhor, que significa o quê? Relacionamento, intimidade, ter percepção da presença de Deus. O Espírito Santo está nesse lugar, eu tenho a percepção. E além de ter a percepção do Espírito Santo movendo e agindo nesse lugar, tem outra percepção, que toda vez eu venho no culto, eu trago a consciência e a minha memória, o que Deus procura de nós dentro do culto.
Duas coisas: coração contrito e quebrantado. E o Evangelho de João, capítulo 4, a partir do verso 16, quando ele conversa com a mulher samaritana, buscando adoradores que o busquem em espírito e em verdade. O Espírito para nesse lugar procurando um coração com retidão, totalmente voltado para Ele, para que possa ter o acesso do céu na terra e Ele ser cheio de esperança e de glória. O Senhor sabe todas as nossas motivações e intenções. Ele sabe cada uma das nossas dificuldades e Ele não está alheio a elas. Pelo contrário. Então fique imaginando nesse momento o próprio Deus, Criador de toda a terra, quando eu começo a imaginar isso, o Deus Criador do universo. Outro dia eu estava estudando um pouco de ciência de novo em casa, estudando movimentos de rotação, translação, a Terra rodando no próprio eixo, rotação em volta do Sol. E eu imaginando o negócio, a Terra gira a 1.800 km por hora. O voo maior de cruzeiro é o quê? 600 km, né? 800 km. A velocidade do som é 1.200 km, algo do tipo, né? Eu esqueci exato qual é a velocidade do som. A Terra gira a 1.800 km por hora e você não sentimos nada. Porque está tudo sob o controle de Deus, quanto mais a nossa vida. Por isso, quando você vem no culto, quando você encontra, Deus encontra esse coração rendido e quebrantado, você se torna irresistível à presença e à manifestação do Espírito Santo. Se você souber que a palavra de Deus fala em Tiago 5, os Salmos também fala sobre isso, que Deus resiste ao soberbo. E aqui vem a diferença: se nós temos o olhar em Jesus, nós conseguimos ter a humildade, o quebrantamento que Jesus tinha. Uma das coisas que faz eu e você ter uma vida triunfante de vitória em Jesus, que aqui o autor de Hebreus fala, para nos livrar de todo peso e embaraço. Sabe o que livrar significa, traduzindo de uma maneira mais fácil? Renunciar, se quebrantar, se humilhar diante de Deus, renunciar ao peso do pecado, renunciar ao embaraço da culpa, da dúvida. Porque muitos aqui às vezes não estão correndo mais rápido na presença de Deus, não é porque estão amarrados com cordas, é um pequeno fiozinho segurando. Às vezes é uma falta de perdão, às vezes é uma falta de confissão diante de Deus, às vezes é chegar diante de Deus e falando: Senhor, me ajuda a ter fé. Parece que vai acontecer com todo mundo, me ajuda a te buscar, mas eu não consigo crer. Queridos, quantas vezes eu cheguei diante de Deus falando: Deus, parece que não é para mim isso, me ajuda, porque um vem e fala que é para mim, mas eu não consigo entender. E aí eu encontro descanso na presença de Deus, e Ele testifica a vontade dEle. Deus chamou eu e você para viver uma vida com propósito, com os olhos fitos nele. Ter esses olhos fitos de relacionamento, a qual de manhã, a primeira coisa a qual você vai se interessar em buscar, não é você olhar para a sua agenda, mas colocar a sua agenda diante de Deus falando: Senhor, eu tenho tantas coisas para fazer, mas eu preciso do Senhor em todas nelas, pois o Senhor é meu pastor, e o Senhor tem o melhor para mim, me leva a um lugar de refrigério. Sabe, acorde de manhã colocando Deus. Muitas vezes nós colocamos uma maneira utópica de falar tempo com Deus, e até parece algo chato, obrigatório. Em todo momento o Espírito Santo habita em você e você tem a oportunidade de se relacionar com Ele. Em todo momento você tem a oportunidade no teu trabalho de entronizar o Senhor, na faculdade, aonde você quer que esteja. É claro, separar um tempo para a leitura da palavra. Inclusive hoje é o dia internacional que nós comemoramos, o dia da Bíblia. O tempo para você olhar falando: Senhor, o que o Senhor diz que eu sou de acordo com a tua palavra? De você se render por amor. E eu tenho certeza que cada dia que você vai crescendo nisso, a presença de Deus, ela é tão atraente. Parece ali, eu estou vendo a Paloma, eu sei que ela gosta de donuts, né? É que nem donuts feito na hora, né, pá? Você fala: pelo amor de Deus, agora eu não quero sair desse lugar, eu quero só estar aqui. Eu quero dar um desafio talvez para você, desenvolver um relacionamento com Deus. Esquece tempo, horário. Se relacione com simplicidade, coração genuíno e sincero. Pega, abre uns salmos por dia. Salmo, se eu não me engano, 32 fala: olhai para Ele e seus ossos serão iluminados. Olhai para Ele e jamais seus ossos demonstrarão decepção. Olha qual a garantia da palavra de Deus, que quando nós olhamos para Ele em meia circunstância, pode estar tudo derrubado, mas a nossa vida jamais será decepcionada, porque a nossa plena fonte de alegria é o Senhor.
não é os homens, não é as circunstâncias, é Jesus. E Ele é o suficiente, Ele basta. E aí quando nós olhamos para Ele, nós conseguimos também encontrar um lugar de graça e recomeço. Tem muitas pessoas que não conseguem recomeçar a sua caminhada com o Senhor, assim como Neemias reconstruiu, fez um recomeço em Israel, porque carrega a culpa e fica olhando com a ótica do diabo. Queridos, há graça para você, há alegria, há liberdade na presença de Deus, há alívio, há amor, há refrigério. E aqui vem o mais importante, eu não sei realmente, queria pedir para vocês ficarem de pé já partindo para o final. Eu não sei realmente como que você entrou aqui nesse lugar, não sei mesmo. Talvez você entrou aqui no sistema religioso de vir no culto só para domingo você preencher sua agenda. Com muito tempo você não sentia o fogo do Espírito Santo no teu coração. Eu quero falar para você, hoje é o dia do renovo espiritual do propósito de Deus na sua vida. Hoje é o dia que você vai ter um alinhamento. Hoje é o dia que o Senhor quer te alinhar. Sabe por quê? Os olhos dele são como fogo. Se você voltar agora os olhos do teu espírito para o Senhor, Ele vai aquecer o teu espírito e você vai ser incendiado e a sua vida jamais vai ser a mesma. Porque eu e você não somos guiados por circunstâncias, nós somos guiados por propósito e somos guiados pela palavra de Deus. Porque Deus não deu o espírito para que eu e você estivéssemos acovardados, com medo do fracasso, da derrota, da falência, da doença. Não, Deus nos deu o espírito de fé, amor e equilíbrio. O Espírito ao qual testifica que eu e você somos filhos e herdeiros com Cristo, herdeiros de uma herança incorruptível. Então no teu lugar, coloque seus olhos agora, o seu coração diante do Senhor e comece a buscar essa presença. Comece a ser aquecido por esse amor.